Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Já vai deixando o seu like porque você pode esquecer depois, então deixa aí o like, comenta um emoji pra ajudar a gente. Ajuda muito um comentário de emoji, tá? O seu like então nem se fala. Bom, é isso, um cabelo natural, ela tem 15 anos, tá? É a irmãzinha da outra menina que eu fiz aqui no canal, vou deixar uma foto aqui, olha pra você. Tá vendo aí? Então, ela é irmãzinha dessa menina aí. Essa menina da foto tem 12 anos e ela tem 15. O cabelo é igual, mais ou menos igual. O cabelo dessa daqui é mais fino, na mesma cor, é um pouco mais fino só. E é um pouco menos cabelo também. Ou seja, ela tem menos cabelo que a irmãzinha. Natural, sem química. Eu vou fazer esse cabelo com cremesada. Já comecei a aplicação, eu fiz um V aqui na nuca, olha. Esse é o primeiro papel que eu tô aplicando de um lado e do outro. Então eu fiz o V ali e usei a técnica Air Touch, tá? Tem outro vídeo aqui no canal, vou deixar uma foto aqui agora. Tem esse tutorial aí, ó. Tá vendo? Air Touch com o jato frio do secador. Eu empurro esses fiozinhos, que são os fios menores, que caiu ou que quebrou. Nesse caso aqui foi queda ou, sabe, queda normal que acontece. E esses cabelos são fios novos. Então, com o jato frio do secador, eu separo eles e faço a aplicação da cremizada com óxido volume 20 só nos fios que estão inteiros. Tirei mais um V, ó. Então, esse cabelo aqui eu vou fazer com poucos papéis, tá? Com jato frio do secador. Eu vou deixar o link desse tutorial, gente, do AirTouch, no box de informação, tá? Pra quem quiser assistir. Mas é isso, com o jato do secador, olha, eu venho, depois eu dou uma eriçada, tiro o excesso de cabelo da mecha. Eu peguei tudo junto, na verdade, ali, porque eu decidi aplicar em tudo nessa mecha aqui, porque como é a mecha aqui de baixo da nuca, se ela ficar um pouco mais marcada, não tem problema, tá? Então é pra parecer mais loiro, pra ficar mais loiro, eu decidi pegar uma mecha mais grossa aqui. Porque em cima eu não tenho como fazer isso, porque senão fica muito grosseiro, né? Aqui no meio, se ficar mais marcado, não tem problema. Ó, eu tirei aqui o cabelo dessa mecha, tirei com o jato do secador ali, e que são os fios novos, né? E apliquei no comprimento inteiro aqui, ó. Raiz, pontas, eu deixei mais ou menos 4 dedos da raiz só, lá em cima. Eu já vou mostrar o pó que eu tô usando no cabelo dela, tá? É um pó que abre 8 tons, com oxidante 20 volumes e creme. É um creme da Scala que eu coloquei no meio. Eu usei o secador e depois, com o cabo do pente, tirei ainda um pouco de cabelo. Porque o cabelo dela eu percebi que no topo não tinha tanto cabelo novo não, era mais na nuca mesmo. Bom, é isso, já deixou o seu like nesse vídeo. Por favor, seu joinha ajuda muito, muito mesmo. Um comentário de emoji, ó. Um comentário de emoji ajuda muito, gente. Comenta aí um emoji pra mim, tá bom? É, Gratidão a todo mundo que comenta, que deixa o like, eu agradeço muito, tá? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, não custa nada, é de graça. Vem aprender comigo. Compartilha o vídeo, gente. Dá pra compartilhar pelo WhatsApp, sabe? Então, manda aí para os familiares, para os amigos, é, para a melhor amiga. Compartilha o vídeo, ajuda o canal, por favor. Eu sempre peço para compartilhar, mas ninguém compartilha. Mas eu já agradeço muito se você deixar o comentário de emoji e, e o, e o joinha no vídeo. Isso é essencial, essencial mesmo. Agradeço muito. Bom, voltando aqui pro vídeo, gente, olha, faço a aplicação. Bem aplicado a mecha, tem que estar bem aplicadinho mesmo, tá? Aí aqui, ó, sobrou esse triângulo aqui. Aí eu vou tirar uma mecha pra lá, outra pra cá. E aqui eu vou fazer meio que na horizontal, assim, as mechas, entendeu? Faço a aplicação até as pontas. Fecho o papel. Aqui outra mecha, ó.
Vou tirar aqui uma mecha aqui no meio, iricei para ficar bem na transparência mesmo. Quanto mais em cima as mechas, mais na transparência, tá? Então é isso. Quanto mais em cima, o quadrado do topo, as laterais, é bem na transparência mesmo, para evitar que fique marcado. Então, olha, a próxima mecha aqui, na mesma posição, uma na sequência da outra, subindo ali, né? Em direção ao topo. Iricei bem o cabelo dela. Eu parei de, esqueci de falar, mas eu parei de fazer com air touch no topo. Eu fiz air touch só na nuca, para proteger ali os fios que estão crescendo e tal, da nuca dela. No topo, eu decidi fazer, no topo e nas laterais, eu decidi fazer iriçando mesmo. Não usei air touch não, usei air touch só na nuca, tá bom? Mas tem o tutorial aqui no canal. Eu vou deixar o link, vai ser o primeiro link no box de informação, o tutorial do AirTouch. Porque eu já gravei um tutorial aqui no canal com essa técnica, tá? E vai ser o primeiro link no box de informação. Mas primeiro assiste aqui, depois você vai lá, tá bom? Bom, eu iricei essa mecha, fiz a aplicação. Essa mecha aí é a mecha que vai lá próxima da raiz, ou seja, fui olhar ali, olha, o tom que tava, tudo certinho. Bora lá. Próxima mecha. Tira aqui uma mechinha na transparência e iriça em direção à raiz. Essa daqui, pessoal, ó, faz parte da franja iluminada. Ela fica bem próxima ao couro cabeludo, fica tipo 3 dedos do couro cabeludo. Essa de trás aqui já fica um pouco mais distante do couro cabeludo, uns 5 dedos, tá bom? Bom, faz a aplicação, bem aplicado, fecha o papel. Próxima mecha. Essa próxima mecha aqui vai ser feita na horizontal, assim, ó. Vertical, horizontal? Ai, não sei, gente. Vai ser feita uma na sequência da outra ali. Ó, iricei. Essa daqui, ela fica mais distante do couro cabeludo. Fica as pontas, né? E a aplicação ali, ela é, assim, não é retinha, tá? A aplicação do pó descolorante ali, não. Porque senão fica marcado depois. E a mecha também é bem na transparência. Fecho o papel. Agora eu vou tirar outra mecha. Nessa parte que falta aqui em direção à franja dela, tá? Bom, próxima mecha, olha. Tira uma mechinha na transparência, depois iriça. Ó, bem iriçado mesmo. E essa mecha aqui eu já vou aplicar um pouco mais próxima do couro cabeludo. Então, quanto mais em direção à franja, mais próximo eu vou aplicando do couro cabeludo. Para ter aquele efeito de profundidade. Então, pega a mecha, olha, já iriçada. Vê se tá a quantidade certa de cabelo. Eu tirei um pouco mais de cabelo dela para ficar bem na transparência mesmo. Mas decidi colocar dentro porque achei pouco cabelo. Então, foi isso. Eu tirei, apliquei, achei pouco e voltei a colocar. Fui olhar ali a cor, né, como já tava. Eu fiz equivalência, comecei com 20 na nuca e creme, né, cremizada com óxido volume 20. E a última lateral é que eu fiz com 30 volumes. Bom, próxima mecha, iriça, ó. Bem iriçado mesmo, tiro o excesso de cabelo com o cabo do pente. E essa mecha aqui já vai ficar mais próxima do couro cabeludo. Ela fica mais próxima em relação à última que eu apliquei. Ou seja, a última é um pouco mais distante, essa aqui é um pouco mais próxima e a seguinte mais próxima ainda. Até chegar na última mecha, que é a mecha da franja iluminada, que vai ser praticamente colada ao couro cabeludo. Ficou na transparência, já vou aplicar, ó. A aplicação aqui não é retinha ali, né? E essa mecha fica mais próxima ainda do couro cabeludo. Agora a gente vai para a parte da franja. Então eu já tirei esse V aqui, olha, esse triângulo aqui na franja, que não é um V. É um V ao contrário, né? Agora é um V. Agora tá um V.
Pra fazer a franja iluminada dela já. E depois finalizar a lateral ali e pronto. Olha, essa aqui é a franja iluminada, ó. Vou fazer a aplicação. Essa é a última mecha, ou seja, essa daqui fica bem próxima do couro cabeludo. Fica tipo um dedo lá. A primeira, ali até entra em contato, ó, com a... Tá vendo? Fica bem próximo mesmo ali do couro cabeludo. Então, ali já faz parte da franja iluminada. Desse outro lado aqui eu tiro esses baby's hairs, que eu sempre deixo de fora, para servir como a primeira linha, né, para esconder o crescimento depois dessa franja, para ficar imperceptível quando prende, para esconder esse loiro, que é a única parte que está muito próxima da raiz. Depois da hora que prende, pode ficar estranho aqui. Então eu deixo os baby's hairs de fora, faço a aplicação igual eu fiz do outro lado, desse lado aqui. E agora vou tirar mais uma mecha de cada lado. Na verdade eu não tirei uma mecha de cada lado, eu tirei uma mecha na horizontal mesmo. Iricei, tirei o excesso de cabelo para ficar bem na transparência mesmo, ó, muito fininha. Decidi pegar tudo de volta, porque acabou sendo muito pouco cabelo. Aqui não tem como iriçar porque é uma parte curta do cabelo dela, então não tem muito cabelo para iriçar, sabe? Então é a parte que já tá cortada, ou seja, o cabelo dela tá com uns fios longos e aqui esses fios já foram cortados, já não tem, entendeu? Eu não sei explicar. Aqui não tem cabelo crescendo no meio porque é curto, é a parte curta. Esse cabelo crescendo aparece mais nas laterais e na nuca, sabe? Então, iriçar aqui é mais complicado. Então, eu iriço o que dá ali e vou tirando com o cabo do pente o cabelo que vai ficar de fora. Essa mecha aqui, olha, parece muito cabelo, mas não é. Bem fininha, tá? Faço a aplicação do produto com a mecha bem iriçada e fecho o papel. Bom, isso foi o que eu fiz na franja dela. E agora eu tô finalizando o último lado aqui, ó. Que eu acho que eu nem vou gravar, né? Porque gravar os dois lados, gente. Já curtiu, já deixou o seu comentário de emoji. Se você assistiu até aqui, comenta aí. Deixa eu ver o que você vai comentar aí. Neossoro. Neossoro, comenta aí. Neossoro, quero só ver quem assistiu até aqui. Neossoro é meu companheiro, gente. Eu operei o nariz, mas ainda sou dependente de Neossoro porque eu acho que a minha cirurgia não deu muito certo. Eu uso menos Neossoro, mas ainda uso consideravelmente, uma quantia considerável. Mas assim, um Neossoro dá pra 15 dias. Antigamente eu usava um Neossoro em 3, 4 dias antes da cirurgia, né? Então agora o Neossoro dá pra quase 2 semanas, né? Melhorou, mas ainda continuo usando muito Neossoro. Então se você assistiu até aqui sem pular, hein? Comenta aí, Neossoro. Bom, pessoal, eu não vou gravar esse lado aqui inteiro não, tá? Porque o que eu fiz desse lado aqui foi o que eu fiz do outro lado. Os dois lados eu fiz do mesmo jeito, então eu já terminei a aplicação aqui. Já chegou no tom essa parte aqui de baixo, algumas mechas. E eu já vou começar a remover, né, gente? Então, é isso, ó. Tá num tom 8, por aí, um 8, sabe? Já removi dessa mecha. Essa outra aqui também já chegou no tom. Então eu não vou deixar clarear muito por um tom 9. O cabelo dela clareia muito fácil. Eu fiz essa parte aqui com óxido volume 20, tá? Com o secador eu venho secando o pó. Ele tá com creme, então é uma cremizada. Ele demora um pouco mais pra secar. É mais difícil pra secar com creme, tá? Mas seca. Se você tirar o excesso com a toalha, seca. E não mancha nada, tá, gente? Não mancha. Essa neura de que pó descolorante mancha só de encostar ali em 2 segundos não existe, tá? É aquele medo de principiante que a gente tem, né? Depois que você pega jeito, né? De boa. Ó, aqui eu vou reaplicar porque tá um tom ainda 7, sabe? 7.3, quase 8, mas ainda não tá no tom certo pra remover. Essa daqui já tá no tom certo. É isso, curte o vídeo, seu joinha ajuda muito. Comentário de emoji, gente, ajuda demais o canal, demais mesmo. Você não tem noção como ajuda. Tá aí o Pix pra quem quiser ajudar na manutenção aqui do canal, comprar produto pra gente fazer cabelo de mais pessoas,
Tem tanto cabelo legal por aí que a pessoa não pode pagar pra fazer. Eu adoraria fazer, eu amo fazer o que eu faço, mas com seu apoio vou poder fazer, né, mais vídeos aqui pro canal. Então tá aí meu Pix pra quem quiser ajudar na manutenção do canal. Porque é ar-condicionado, é produto, é tudo, gente. Ar-condicionado você sabe que gasta, né? E aqui é impossível, a gente morre, não tem condição, passa mal mesmo. É uma necessidade. Então é isso. Terminei a aplicação ali, já trouxe aqui pro lavatório. Eu removi só esses papéis aí, deixei chegar no tom o resto. Então, depois que tudo chegou no tom é que eu trouxe pro lavatório e tô removendo, tá? Eu removi tudo no mesmo tom, um tom de 8. Puxo o papel, os papéis de alumínio saem super fácil. Embaraçou bastante porque eu iricei bastante o cabelo dela, né? Com a cremesada que já estava no papel alumínio, olha, eu já dei uma misturada ali. Eu preparei um pouco mais de cremesada e passei no cabelo dela, gente. Pra dar uma esquentada um pouco mais. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Ó, passei por fora do cabelo dela e nas pontas. As pontas eu deixei mais úmida. Porque as pontas já estavam mais úmidas, né, por causa das mechas. Aí eu só apliquei mais produto nas pontas, mas a raiz por dentro não entrou produto. Só por fora e as pontas. E foi, tipo, 30 segundos. Eu fiz isso e já lavei, tá? Foi 30 segundos, literalmente 30 segundos. Eu apliquei mais cremesada nas pontas, porque já estava úmida, né, das mechas que eu tinha tirado. E apliquei por fora ali só. Esse aqui é o tom 7, é um restinho de tom 7 que eu tenho aqui. Mais ou menos 10 gramas do número 7. E tinha muito pouquinho do 6, gente. Muito pouquinho do 6, eu tirei ali o restinho que tinha do 6. E corretor azul, tá? Mais ou menos 3 centímetros de corretor azul. Com óxido volume 20. Fiz a aplicação. Coloquei a Ox, misturei bem, porque corretor tem que misturar, gente. Tem que misturar muito bem. E como o cabelo abriu para um laranja, o azul vai neutralizar o laranja, tá? Porque o que neutraliza uma cor indesejada é sempre as outras duas cores opostas, que falta para juntar as 3 cores primárias. Ou seja, se no cabelo tem um laranja, laranja é uma mistura de vermelho e de amarelo, né? Que são 2 cores primárias. Vermelho e amarelo formam laranja, uma cor secundária. Se no cabelo tem laranja, é uma cor secundária. Então falta só o azul, que é a última cor primária, para juntar as 3 cores primárias para neutralizar esse laranja. Se no cabelo tivesse amarelo, aí era diferente. Amarelo é uma cor primária. Se eu jogar azul em cima do amarelo, pode ficar verde, porque amarelo e azul dá verde. Deixa eu arrumar a câmera. Amarelo e azul dá verde, tá bom? Então nesse caso aqui não fica verde porque tá laranja. É uma cor secundária, não é amarelo, é laranja, tá bom? Então em cima do amarelo eu jogaria o irisado, porque se o amarelo é uma cor primária, faltam as outras 2 cores primárias para neutralizar esse amarelo. As outras 2 cores que faltam é o vermelho e o azul. Vermelho e azul dá roxo, dá o irisado. Então em cima do amarelo eu jogo o irisado, o roxo. Isso eu faço isso pra não esverdear, pra não deixar esse cabelo verde. Por isso que tem muita gente que fala, ai, matizei, mas meu cabelo ficou verde. Ah, sei o que lá, meu cabelo... É porque você tá matizando errado. Você tá matizando um cabelo que ficou amarelo com azul. Amarelo e azul dá verde, tá bom? Essa mistura eu apliquei na raiz primeiro, porque tá concentrada demais de azul. São 3 centímetros de azul. Deixa eu arrumar aqui de novo. Eu tenho que comprar um tripé também, gente, porque isso aqui caiu, quebrou. Tá todo arrumado de fita ali, fita cola. Então tá aí meu Pix. Quem quiser ajudar, vai ser bem usado aqui no canal, na manutenção do canal. Faço a aplicação e vou puxando em direção às pontas. É isso. Se você não pode ajudar, curte o vídeo, comenta o emoji, compartilha, manda pra todas as amigas pelo WhatsApp. Deixa eu puxar aqui a câmera de novo, ó. Tá vendo que aqui embaixo ainda não neutralizou? Não neutralizou embaixo porque eu apliquei primeiro em cima e tô puxando agora, enluvando e puxando pra raiz. Na verdade eu já puxei pra raiz, pras pontas. Agora eu vou deixar o tempo de pausa de mais ou menos uns, sei lá, 2 minutos, 3 minutos. Já aconteceu aqui a matização que eu queria. Então ficou um pouco mais de tempo na raiz
Ficou mais ou menos, sei lá, mais ou menos 2 minutos na raiz e um pouco menos nas pontas. Fiquei enluvando o tempo todo sem sair de perto, tá, gente? Porque matização você não sai de perto. Tinha muito azul nessa mistura, então meu medo era de azular as mechas em alguma parte, chumbar mesmo, ou até esverdear, porque esse cabelo aqui, ele abriu pro laranja, a maior parte dele abriu pro laranja, mas uma mecha ou outra que pode ter ficado amarela, pode ter aberto mais, ter chegado num tom um pouco mais claro que o resto do cabelo. Se isso acontece, essa mecha que tá amarela, ela pode ficar verde sim. Então tem que ficar em cima, tem que ficar olhando. Eu já tô lavando, o cabelo dela tá muito embaraçado ainda, tá? Então, porque foi eriçado, né? É um cabelo fininho, é um cabelo oleoso. Ele é um cabelo que se hidrata sozinho, gente. É um cabelo maravilhoso. Foi muito gostoso fazer esse cabelo. Tanto esse quanto o da irmãzinha. Foi incrível. Foi incrível fazer esses dois cabelos naturais, tá? E eu fiz um trabalho pensando sempre na manutenção, no tempo. Olha como ficou aqui depois que eu lavei, gente. Ó, esse tom. Ficou linda a cor. Bom, eu fiz esse cabelo pensando na manutenção, não queria um cabelo que ficasse dando trabalho. Ela é só uma menina de 15 anos, a irmãzinha também era uma menina de 12. Então é a primeira vez que ela faz o cabelo. Eu dei uma cortada na franja ali, cortei a franja do cabelo dela, vou escovar e trago o resultado pra você. Já curtiu o vídeo, já compartilhou, já se inscreveu no canal? Compartilha o vídeo, manda pelo WhatsApp, sei lá, pra melhor amiga, pro pai, pra mãe, pro irmão, pra todo mundo, pra irmã, né? Manda pra todo mundo o vídeo, me ajuda, gente. Por favor, se você não pode ajudar com um Pix na manutenção do canal, ajuda compartilhando, se inscrevendo. Eu sou muito grato. Olha como tá ficando marcada aqui a parte de baixo, gente. Ficou marcada a parte de baixo porque eu fiz mais loiro aqui mesmo, pra parecer bem loiro as pontas, tá? Porque em cima eu tinha noção que eu tinha que fazer muito na transparência, então eu preferi carregar mais a parte de baixo e fazer um trabalho mais na transparência na parte de cima para juntar tudo isso e fazer um loirão, sabe? Um loirão, né? Que também não perdesse aquele ar de loiro natural, de meu cabelo cresce e fica assim, as pontas mais claras, tipo, o cabelo cresceu e ele vai ficando mais claro, tipo isso, sabe? Então, se você usaria esse cabelo, comenta um emoji de coração. Um emoji de coração para me saber que você gostou e usaria esse cabelo, tá? Bom, tô escovando. Eu sou uma pessoa que adora finalizar cabelo. Pode parecer que eu não gosto, mas eu adoro finalizar. É que eu gosto de escovar cabelo com mecha grossa, gente. Pra mim é assim. Eu não gosto de escovar cabelo com mechinhas finas. Eu acho que quando você descolore um cabelo, ele fica sensível. Não é o caso desse cabelo, tá? Parece que não foi feito nada nesse cabelo. Tá uma seda. Mas, imagina, o cabelo ele fica sensível. A mecha fininha. Você vai quebrar esse cabelo com mais facilidade, pegando a mecha na transparência para escovar. Não faz sentido nenhum pra mim escovar o cabelo molhado e completamente fino, assim, na transparência, mechas finas na transparência. Não existe isso pra mim, tá? Olha como ficou aqui atrás, passei um olhinho já, ó, no cabelo dela, um reparador. Porque eu não tinha passado, eu só passei um condicionador, gente, eu não tratei um condicionador não, foi um creme, um creme normal, da escala. Eu acho que foi tipo igual aquele da lama negra, aquele creme de pote, aquele grandão. Olha como ficou lindo o brilho desse cabelo. E foi esse o resultado, gente. Eu finalizei, cortei a franja como eu falei. Foi esse o resultado, ficou assim. Um cabelo super natural. Pode crescer de boa, que não vai dar trabalho, não vai ter que ficar fazendo a manutenção a cada mês, sei lá. Um trabalho pensando na durabilidade. Bom, é isso. Você gostou? Se você gostou, comenta eu gostei. Comenta assim, eu gostei muito, adorei, não sei o que. Comenta aí pra me ajudar, gente. Deixa um comentário. Compartilhe o vídeo pelo WhatsApp com todo mundo. Ou compartilhe no Facebook. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ela ficou belíssima, não ficou? Que garota linda, gente. Olha que linda. Olha aqui como ficou atrás. Ficou assim, sem marca. E um loiro bem legal. Você gostou? De verdade mesmo. Comenta aí se você gostou, se você usaria esse cabelo. Bom, pessoal, é isso. Tá vendo esse banner que vai aparecer agora pra vocês? Clica nele e vai lá conferir a técnica Air Touch. Essa técnica que a gente usa no secador. Beijo!